Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rosângela e esse é o meu canal Sou Crocheteira. E nesse vídeo nós vamos fazer a segunda parte da bolsa jeans. E nessa parte nós vamos continuar a estrutura da bolsa. Nós já emendamos os retângulos e os quadrados. Agora vamos dar sequência na estruturação da bolsa. Vamos fazer a alça e as outras partes da bolsa também. Então, se você ficou até aqui, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações. Você também pode hypar este vídeo puxando o primeiro comentário para a esquerda e hypando ele. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa bolsa? Agora que eu já costurei todos os quadrados e os retângulos juntos, dois de um lado, dois de outro, os quadrados aqui no meio. E aqui é a parte de baixo da bolsa. Vai ficar assim. Olha só. Essa daqui é a parte da frente. Aqui, as partes das laterais da bolsa, onde estão os retângulos. E agora, eu vou fechar essas laterais aqui. Eu vou pegar esse retângulo e vou juntar ele aqui nesse outro. E depois, vou juntar eles aqui no quadrado. Vai ficar assim. Vai ficar fechadinha a bolsa. E vou fechar aqui do outro lado da mesma forma. Eu vou fazer esse fechamento aqui e já volto com vocês pra gente fazer a parte de cima da bolsa. Eu terminei de fechar toda a bolsa. Ela ficou desse jeito. Olha só, ficou fechadinha. Agora, eu vou fazer uma carreira de pontos altos em volta de toda a abertura da bolsa. Vou começar a fazer por aqui, pela lateral. Aqui eu tenho 8 pontos nessa lateral, então, eu venho depois do quarto ponto. 1, 2, 3, 4. Venho aqui e vou fazer 3 pontos de correntinha. Seguro o fio aqui para poder esconder ele e vou fazer uma carreira de pontos altos por toda a volta da abertura da bolsa. Então, sobre cada ponto aqui, eu vou fazer um ponto alto por toda a volta da bolsa. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Eu terminei de fazer a carreira de pontos altos aqui. E agora, eu vou fazer uma carreira com o azul. Eu vou pegar esse fio, vou levar ele lá pra trás. Coloco na argola, coloco a argola na agulha. E levo o fio pra trás. Agora, eu vou pegar o fio azul. Coloco a agulha aqui dentro do ponto que são as correntinhas. Coloco a argola na agulha. E vou fazer o primeiro ponto usando a cor azul. Puxo o fio cru e vou fazer 1, 2, 3 pontos de correntinha. Pulo esse primeiro ponto e venho no próximo. E faço um meio ponto alto. Faço um ponto de correntinha. Pulo o próximo ponto, eu vou no outro ponto e faço um meio ponto alto. Faço outro ponto de correntinha e vou continuar fazendo
a mesma coisa durante toda essa carreira. Um ponto de correntinha, pulo um ponto, venho no próximo e faço meio ponto alto. Vou fazer isso por toda a carreira, assim que eu terminar, eu volto com vocês. Eu terminei aqui a carreira. Vou levar esse fio aqui pra trás. Coloco a minha agulha aqui, por trás, no mesmo espaço que está o ponto. Levo essa alcinha lá pra trás. Coloco a minha agulha aqui, ponho a agulha por dentro da alcinha azul. Vou começar a fazer a carreira agora usando o fio cru. Aperto bem o ponto. Faço 3 pontos de correntinha e vou fazer a carreira da mesma forma que eu fiz a carreira anterior. Um ponto de correntinha e meio ponto alto. Mais um ponto de correntinha, mais meio ponto alto. Agora, eu posso tirar esse fio, porque eu não vou usar mais ele. Eu vou tirar o fio azul. E vou continuar fazendo agora com o fio cru. Durante toda essa carreira, da mesma forma. Um ponto de correntinha e meio ponto alto. Eu vou terminar, então, essa carreira e já volto com vocês. Eu terminei essa carreira. Agora, para continuar as próximas carreiras, eu vou fazer separados. Eu vou continuar fazendo cada lado separadamente. Então, eu fiz aqui uma parte para mostrar para vocês como vai ser. Então, eu separei aqui os pontos centrais aqui. Eu separei 9 pontinhos desses aqui, que tem um ponto, uma correntinha. 9 pontos desses. Deixei aqui no meio. Olhem só. Marquei aqui com o marcador. Marquei aqui. E aqui atrás também. São 9 pontos aqui, que eu marquei com o marcador. Essa parte eu não vou fazer agora o crochê. Vou fazer as laterais. Então, eu vou começar a fazer essa parte aqui agora com vocês. Nós vamos fazer com o mesmo ponto, olhem só. Com esse mesmo ponto aqui. São pontos, meio ponto alto. Vamos começar, então, a fazer essa outra parte agora. Onde eu marquei com o marcador, coloco a minha agulha. Vou tirar o marcador. E vou começar a fazer. Vou fazer aqui 2 pontos de correntinha. 1, 2. Venho aqui nesse próximo ponto, venho aqui nesse espaço, dou uma laçada, venho aqui nesse espaço, fazendo meio pontos altos. Faço um ponto de correntinha, venho no próximo espaço e vou fazer a mesma coisa. Meio ponto alto. É muito simples esse ponto, não é verdade? Então, eu vou fazer isso até chegar aqui nesse outro marcador. Uma correntinha e meio ponto alto. Cheguei aqui no próximo marcador, vou tirar ele. E aqui, nesse espaço aqui, onde ele estava, eu vou fazer o último ponto. O último meio ponto alto. Vou virar agora o trabalho para fazer do outro lado. E para continuar agora, eu vou fazer o seguinte. Virei aqui o trabalho, venho aqui nesse espacinho, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço um ponto de correntinha
E continuo fazendo aqui os pontos. Opa! Ponto de correntinha e meio ponto alto. Até o final. Cheguei aqui no último ponto. Agora, sem fazer uma correntinha, eu venho aqui nesse ponto, no último ponto, onde eu fiz um ponto baixo e uma correntinha. Venho aqui e faço um outro ponto. E finalizei essa carreira. Vamos virar, então, o trabalho novamente. Coloco a minha agulha nesse espaço aqui, faço um ponto baixo. E agora, eu vou direto pra cá, pra esse espaço aqui, onde eu fiz uma correntinha. E vou fazer meio ponto alto. Agora, a gente começa a diminuir. Ele vai começar a diminuir aqui, ó. Pra fazer a alça. Meio ponto, um ponto de correntinha e meio ponto alto. Novamente, até o final. Eu vou fazer aqui e já venho com vocês. Eu cheguei, então, aqui no último ponto. Agora, sem fazer a correntinha, eu venho aqui sobre esse ponto e vou fazer meio ponto alto. Sempre no finalzinho vai ser assim. Chego aqui e faço meio ponto alto aqui, no último ponto. Viro o trabalho. Aí, inicio o trabalho com um ponto baixo aqui nesse primeiro espacinho aqui. Faço o ponto baixo e já venho para o próximo espaço de correntinha, fazendo um meio ponto alto. Um ponto de correntinha e meio ponto alto. E agora, continuo fazendo essa carreira. Um ponto de correntinha e meio ponto alto. Cheguei aqui no último ponto. E, sem fazer um ponto de correntinha, eu venho aqui sobre a última correntinha e faço um outro ponto. Aqui dá para perceber agora que está diminuindo a alça, olha só. Olha que ela já começou a diminuir. E agora, cada carreira que a gente fizer, vai diminuir vai diminuir um pontinho do lado de cá e do lado de cá. Então, agora eu virei o trabalho e começo tudo novamente. Coloco uma agulha aqui, faço um ponto baixo, venho no próximo ponto, aqui no próximo espacinho de correntinha, e faço um meio ponto alto. Ponto de correntinha, meio ponto alto. Então, agora a gente já começa a perceber que a alça já começa a diminuir aqui, olha só. Começa a diminuir, igual essa que tá aqui, a gente vai diminuindo aqui também. A cada carreira, diminui um pouquinho o ponto. Então, eu vou fazer agora, diminuindo, até chegar a parte que eu não preciso mais diminuir aqui. Vão ser, então, 15 carreiras, até eu parar de fazer as diminuições. Eu vou fazer, então, essas carreiras até completar as 15 e já venho com vocês. Eu fiz aqui as 15 carreiras com diminuições e agora cheguei aqui, eu não vou mais fazer diminuições. Olhem só quantos pontos ficaram. Ficou o ponto aqui que o primeiro, 1, 2, 3, 4 e 5 pontos aqui. Então, agora nós vamos continuar sem fazer diminuições. Vou virar, trabalho, faço um ponto baixo e um ponto de correntinha. Agora, eu venho no próximo espaço e faço o meio ponto alto. Um ponto de correntinha e meio ponto alto. Um ponto de correntinha, meio ponto alto
faço um meio ponto alto aqui também. Vão ficar 2 pontos juntinhos no final. Sempre aqui no final da carreira, sempre aqui no final da carreira, vão ficar 2 pontos. Aí, eu viro o trabalho, faço um ponto baixo aqui logo no comecinho e um ponto de correntinha. E vou aqui pro próximo espaço, olha só. Venho aqui no próximo espaço e faço um meio ponto alto. Um ponto de correntinha, meio ponto alto, ponto de correntinha, meio ponto alto. Agora, eu não diminuo mais, vai ficar sempre essa quantidade de pontos. E faço aqui, no último ponto, sobre o ponto que eu fiz aqui, o primeiro ponto que eu fiz na carreira, eu venho e faço um meio ponto alto também. Porque agora, nós não vamos diminuir, vamos seguir dessa mesma forma, olha só, vai ficar desse jeito aqui, ó. E nós vamos fazer, eu vou contar agora quantas carreiras nós vamos ter que fazer assim. Então, nós vamos fazer 16 carreiras dessa forma, sem aumentos. Eu fiz aqui as 15 carreiras, sem diminuições, quer dizer. Eu fiz aqui as 15 carreiras diminuindo, e agora já comecei a fazer as carreiras sem diminuir. Então, agora eu faço 16 carreiras assim, sem diminuir os pontos. E vai ficar desse jeito. Olha só. Isso também pode depender do comprimento que você quer a alça da bolsa. Se você quiser ela se você quiser ela maior, você vai aumentar, não precisa fazer só 16, pode fazer mais. E se você quiser uma alça menor, você pode fazer menos carreiras aqui. Vamos fazer a última juntos, então? Aí, eu continuo fazendo até terminar essas 16 carreiras e eu já venho com vocês. Faço um ponto baixo, um ponto de correntinha. Venho aqui no espaço de correntinha e faço um meio ponto alto. Um ponto de correntinha e meio ponto alto. Um ponto de correntinha, meio ponto alto, sempre nos espaços. E agora, no último ponto, eu sempre vou fazer um meio ponto alto. Vão ficar sempre 2 pontos juntos aqui no final. E viro o trabalho e continuo fazendo até conseguir fazer as 16 carreiras. Eu já volto, então, com vocês. Eu fiz agora, então, as 16 carreiras. Esqueci de dar a dica para vocês de marcar aqui, né? Marcar quando terminar as 15 carreiras, que fica mais fácil para você contar aqui as 16 que já foram feitas. Então, agora eu vou cortar o fio e vou emendar essas 2 alças aqui. Vou emendar ela usando, então, a agulha de tapeceiro. Cortei o fio, coloco aqui na agulha de tapeceiro e vou emendar uma alça na outra. Venho aqui, pegar aqui para ficar mais firme. Agora, eu vou vindo daqui pra cá, venho no próximo e volto lá no outro. Venho no próximo e volto onde estava a agulha. Venho no próximo e volto. Venho aqui no próximo ponto e volto lá onde estava o fio. Venho no próximo ponto e volto no outro. E vou fazendo assim, para ficar bem firme a costura. Cheguei aqui no final.
Vou dar um nozinho juntando essas duas pontas. E agora eu escondo esses fios. Eu costumo fazer assim, coloco a agulha nos pontinhos aqui que vai ficar por baixo da bolsa, por baixo da alça, né? Passo o fiozinho, cortar a ponta para ficar mais fácil. Passo o fiozinho aqui por dentro. E é então que eu puxo, porque o fio fica curto, assim fica mais fácil. Corto o que sobrou do fio. Agora, eu venho com a outra ponta e faço a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer uma carreira em volta aqui, com pontos baixos, desse lado e do outro lado também, usando a mesma cor de linha. Eu vou começar, então, por esse cantinho aqui, ó. Olha só, e depois eu venho aqui e faço toda a volta da alça. Seguro o fio, coloco ele aqui no comecinho, puxo, faço um ponto de correntinha e venho aqui nesse próximo ponto. Eu gosto de fazer eles sobre o ponto aqui, e fica um acabamento mais bonitinho. E eu já aproveito para ir escondendo esse fio que tá sobrando aqui. Se você quiser terminar essa bolsa nessa fase aqui, antes de fazer esse acabamento, você já pode, porque ela já vai ficar bonita assim. Mas eu prefiro fazer o acabamento, porque ela já vai dar uma cara nova pra bolsa, né? E vou fazendo aqui pontos por ponto, um ponto sobre cada ponto nessa parte aqui. Onde tem os pontos certinho que eu posso colocar dentro deles aqui. Um ponto sobre cada ponto. Agora, nós chegamos aqui onde os pontos estão em pé, não fica mais certinho aqui, né? Então, eu costumo fazer assim. Eu coloco a minha agulha, puxo o ponto, deixo um tantinho do ponto aqui, coloco a agulha bem reto. E onde ela ficar, eu vou fazer um ponto. Para não correr o risco de ficar um ponto muito esticado. Aqui, olha só, vou ter que fazer um ponto aqui em cima. Faço um ponto aqui. Deixo aqui retinho, olha, e aqui eu tenho que fazer um ponto aqui dentro. Aqui é meio difícil a gente fazer os pontos certinho, contando a quantidade de pontos. Então, eu gosto de fazer assim, porque aqui ele vai ficar, olha, retinho. Não corre o risco de ficar puxado o ponto, nem largo demais. E eu vou fazer essa carreira em volta de toda essa alça aqui. Desse jeito. Assim que eu terminar essa volta, eu venho com vocês. Eu fiz toda, então, a volta aqui da alça. Dei toda essa volta. Agora, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo e vou tirar esse fio. Porque agora eu vou usar fio azul para dar o acabamento. Eu vou esconder esse fio lá para trás, usando a agulha aqui. Eu pulo esse ponto aqui e venho no próximo. Venho aqui, passo aqui por dentro, onde já estava o fio, e vou lá para trás.
Ficou finalizadinho aqui. Eu vou fazer isso também. Todas as vezes que eu finalizo, eu faço desse jeito para ficar bem escondidinho o fio. Aqui eu dou um nozinho, pego o fio, divido em 2. Vão ficar 3 fiozinhos para cada lado. Passo aqui, ó, uma parte do fio eu passo por debaixo de um pontinho aqui atrás. E dou um nó. Vai ficar bem firme. Se eu fizer isso com todos os fios, ele não vai escapar. Porque a bolsa, geralmente, na alça, ela força bastante, né? Então, precisa dar uns nozinhos para não escapar o fio. Ou não desamarrar, né? Desmanchar a bolsa. Coloco aqui pra dentro, então, os fiozinhos que eu dei o nó. Coloco aqui dentro da agulha. E puxo. Aí, eu venho e corto o fio que sobrou. Agora, eu vou pegar o fio azul e vou fazer pontos baixíssimos agora. Agora, para começar com o azul, eu vou fazer dessa forma. Coloco, então, a minha agulha aqui por trás e levo ela, olha só, venho pra frente e volto no próximo ponto pra trás. Puxo o fio azul. Vai ficar assim, ó, o ponto vai ficar aqui atrás. Vou dar um pontinho aqui. Agora, eu venho no próximo, onde eu puxo aqui pra trás, aqui no próximo, eu levo lá na frente novamente e levo pra trás. E puxo o fio. E vai ficar assim, olha só. Vai ficar com um ponto baixíssimo por trás. Venho com a agulha de trás pra frente, de frente pra trás. Deu a voltinha ali, puxo e já faço um ponto baixíssimo. Venho com a agulha aqui dentro, levo pra frente, levo pra trás. Puxo e já faço o ponto baixíssimo. Olhem só, ponho a agulha reto aqui, ó. No mesmo ponto que eu coloquei antes, coloco agora de novo, levo pra trás e puxo uma alcinha. E faço o ponto baixíssimo, vai ficar assim, ó. Levo pra trás aqui, levo lá, puxo e já faço ponto baixíssimo. E vou indo um ponto na frente do outro. Venho no próximo, levo pra trás. Nesse ponto que eu levei aqui a agulha pra trás, é o ponto que eu vou colocar ele novamente, mas agora de trás pra frente. Levo lá e puxo. Venho aqui, levo pra trás, puxo o ponto. Venho pra frente, levo pra trás, puxo a alcinha e faço o ponto baixíssimo. Vai ficar desse jeito aqui. Olha só, vai ficar bem bonitinho. Vai ficar um acabamento em volta de toda a alça da bolsa. Eu vou fazer esse aqui e já venho com vocês. Já vou fazer essa parte e a outra também. Terminei, então, de fazer toda a volta aqui da alça. Ficou desse jeito aqui, olhem só. Ficou bem bonito. E nós vamos precisar fazer também 18 círculos iguais a esse aqui, com 16 pontos altos. Vamos fazer, então, um círculo mágico. E nesse círculo mágico, nós vamos fazer 16 pontos altos.
Eu fiz aqui os 16 pontos altos. Agora, eu vou puxar esse fiozinho aqui, como eu fiz no começo de todos os squares. Venho no terceiro ponto de correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo e vou cortar esse fio. E agora, eu vou colocar esse fio aqui pra trás. Pego o fio, coloco aqui na agulha, coloco nesse próximo ponto aqui, eu pulo esse ponto aqui onde estão as correntinhas, pulo esse primeiro ponto e venho aqui no segundo. Olha só, venho aqui nesse fio aqui, onde já estava. Aqui, venho nessa argolinha, coloco a minha agulha e levo lá pra trás. Agora, eu posso dar um nozinho aqui. E vou cortar esse fio. Esses pontinhos vão ficar escondidos aqui atrás. Então, não tem a necessidade de esconder ele. Vai ficar desse jeito, olha só. E agora, nós vamos começar a colocar esses círculos. Eu já coloquei alguns aqui para vocês verem como eles estão ficando. Se você não quiser colocar esses círculos aqui, você não precisa colocar. Mas eu quero dar um charme especial para essa bolsa, então eu vou colocar esses círculos aqui. Então, eu vou pôr um aqui, esse aqui vai ser para fechar a bolsa. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou fazer uma correntinha com o fio dobrado, para ficar mais grosso, e vou passar essa correntinha por aqui, para ser o fecho da bolsa. Vamos lá, então? Eu dobrei o fio aqui em dois, e vou fazer uma correntinha mais grossa um pouquinho, com o fio dobrado. É uma correntinha bem simples, eu coloco aqui o fio dobrado e vou fazendo a correntinha normal. Pra ela ficar um pouco mais grossinha, olha só. Então, como eu vou fazer para colocar esse fecho? Eu vou colocar ele aqui, vou prender ele. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês quantos centímetros ficou. Essa correntinha ficou com 24 centímetros. E agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou prender ela aqui, vou costurar ela aqui. E em cima dela, vou colocar um círculozinho desse. Ela vai passar pro outro lado da bolsa. E o outro círculo vai ser o fecho. Vai ficar desse jeito. Vamos lá, então? Vou passar esse fio aqui por dentro. Por dentro desses pontos. Vou passar essa parte maior aqui por dentro desses pontos. E vou fazer um nó aqui, juntando as duas pontas. Depois, eu vou costurar em cima um outro círculo. Vou cortar esse fio. Ela ficou presa aqui. Agora, eu vou costurar esse círculo bem aqui em cima. Cortar um pouquinho mais para não aparecer. Vou pegar, então, uma linha branca mesmo,
que eu estou costurando esses círculos todos com a linha branca, para não aparecer aqui do outro lado. Vou prender ela aqui embaixo. Sempre com um nozinho. E venho aqui mais pra lateral, onde eu vou começar a fixar o círculo. Coloco a agulha aqui, mais pra cima no círculo, não vai aparecer ali dentro. E vou circulando aqui, ó. Deixo ela aqui num lugar que eu sei que vai ficar bem centralizado. E vou circulando com a costura. Venho aqui por dentro. E vou circulando com ponto simples mesmo. Não vai aparecer do outro lado, porque é da mesma cor o barbante. Todos os outros eu estou fechando mais ou menos desse jeito. Tô fazendo, costurando em volta do círculo. Não deixando parecer do outro lado, né? Pra não ficar feio. Agora, eu levo lá pra trás. E tá preso, ó. E vou dar um nozinho aqui. Agora, eu escondo esse fio por baixo dos pontos aqui atrás. Aqui já está a alcinha que vai fechar a bolsa. Agora, do outro lado, eu vou colocar outro círculo. Só que esse círculo agora, eu vou fazer ele de um jeito que ele vai ficar mais soltinho aqui. Vou dar um nozinho aqui já, pra eu não precisar dar nó ali. Bem firme. E vou prender ele aqui por dentro. Esse aqui, eu vou deixar ele preso mais na parte central, mais no meio dele. Eu quero que ele fique mais soltinho. Vou cortar um pedaço desse fio para ele não aparecer. Agora, eu venho aqui no centro. E vou pegar aqui só no meio, nesses 3 no meio aqui já tá bom. Só no meio. Venho aqui por dentro novamente, olha aqui, o fio tá aqui desse lado, eu venho do outro lado.
ele vai ficar mais soltinho aqui. Prendo ele bem preso, ficou mais no meio. Vou passar algumas vezes o barbante em volta, para ficar bem saltado para cima, assim. Ele vai ficar aqui para poder ficar mais fácil para prender. Olha só, vai ficar desse jeito. Ele vai ficar enrolado aqui. Aí, eu pego e levo lá para trás o fio. Vou fazer o seguinte. Para dar esse nó, eu vou passar um barbante por trás de um pontinho aqui. Passo um deles pra cá, para não ficar muito grosso a amarração. Isso. Passei aqui, vou dar um nó aqui. Olha só. Aqui sobrou um pedacinho, ó. Eu vou cortar ele mais aqui, pra não aparecer. Ele vai ficar bem soltinho aqui. Agora, eu escondo esses fios aqui. Agora, vai ficar assim, olha só. Esse é o fecho da bolsa. Aqui, essa parte ficou bem altinho, então, ele vai ficar mais preso aqui. Agora, eu vou colocar todos os outros círculos em todas essas emendas aqui. Todos onde eu emendei os squares, eu vou colocar um círculo. Vão ser 9 círculos de cada lado. Aqui, aqui no meio, e aqui. E aqui embaixo também, ó, nessa parte de baixo também. Eu vou fazer isso, então, e já volto para mostrar para vocês como ficou a nossa bolsa. E assim ficou a bolsa jeans. Você gostou dessa bolsa? Se você gostou, peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. Muito obrigada, tchau, tchau, e até o nosso próximo trabalho.